Olá, muito boa tarde para você que está aqui novamente assistindo o podcast da FS1, o FS1 Cast. Hoje, mais uma segunda-feira, 15 horas, com convidados mais do que especial. Com convidados mais do que especiais. Trago o Raul Lemos. Tudo bem? Tudo bem? Oi, gente. Evita gringa, não sabe mais falar português. Ah, é. Há muito tempo isso fora. Hi. Raul Lemos. Temos uma história, na verdade, Renata Cruz e Raul Lemos conheço pessoalmente de verdade hoje. Raul Lemos me parou na rua em determinada situação onde não era para eu ser vista, mas ele me encontrou. Tão escondida, tipo, Brincadeira. estraguei seu disfarce. Brincadeira. Em lugar que nem se falava português. O pessoal muito internacional. Oi! A gente estava visitando NRA, uma feira em Chicago que aconteceu em maio, né, desse ano. E de repente na rua eu escutei, ih, Vim Peloso! Eu falei, opa, vamos lá. E Não Renata... era cobrança, já tava... Não era boleto. Era uma história legal. Renata Cruz, não conhecia pessoalmente, essa de verdade, só acompanho os negócios dela, as consultorias e achei super legal que vocês aceitaram o meu convite hoje. Achei incrível. No primeiro contato do Instagram, os dois aceitaram, eu fiquei muito feliz. É o quê, Raul? Facinho, né? Foi muito legal. Eu falo assim, porque tem um monte de gente querendo que eu vá nos lugares que eu não vou. Gente, é só chamar o Raul, manda uma DM, ele tá com tempo, tá com a agenda no dezembro, Instagram. então é Tá facinho. suave. Para os dois, eu mandei mensagem depois do aceite. Para conseguir o currículo dele foi alguns dias, o dela mandou agora. Gente, eu não vi as mensagens. Na vinda. É que o WhatsApp funciona como também um cemitério de mensagens. Sim. É uma loucura. Eu sei. Deixa pra responder depois, com calma e... Eu faço E aí Outro vai, dia né? Não, peraí, não consigo, eu tava vou na sentar pra estrada. pensar, pra responder. Outro dia eu Aí tava esse na momento não estrada, chega. não podia responder. E aí acumular. Hoje eu vi a Andréa Kaufmann, inclusive, um beijo pra você. Uma semana depois, a mensagem dela. Não é por mal. Não, tá tudo bem. Só que aí a gente muda um pouquinho o processo. Eu não tenho currículo para apresentar vocês e eu não conheço muito bem vocês. A ideia é a gente se conhecer. Tá bom. Então eu vou pedir para vocês se apresentarem. Pode começar, Renata. Ok, Renata, então vai. Bom, vamos lá. Meu nome é Renata Cruz, eu sou fundadora do Foodness, que é uma empresa de consultoria, conexão e conteúdo para o mercado de alimentos e bebidas. Mas eu empreendo nessa loucura que é esse mercado nosso desde os 19. Aos 19 eu abri meu primeiro CNPJ, que foi dentro de uma lanchonete de uma escola, né? Então foi um restaurante dentro de uma escola o primeiro e dali para frente nunca mais parei. Tenho CNPJ desde então. Tive o restaurante na escola por 6 anos, depois a gente teve um segundo ponto. Sou formada em hotelaria pelo Senac, depois pelo CCI, também pelo Senac. Fiz especialização na Le Notre em Paris. Quando eu voltei da França, eu abri o Amit, que tinha vocação para um restaurante de almoço, e à noite a gente fazia eventos. Daí os eventos começaram a ficar muito grandes e muito importantes dentro ali da nossa organização. Eu fechei restaurante, fiquei só com buffet, eu falo só buffet, mas quem faz isso sabe o que é o só. E aí o buffet ficou muito, muito grande, a gente cresceu muito rápido. Nesse meio tempo eu tive o One, que era uma hamburgueria no Itaim, no começo do boom das hamburguerias. A gente chegou junto com os aplicativos um pouquinho antes, e aí quando vieram os aplicativos a gente começou a trabalhar também com eles. E aí em 2015 eu quase quebrei. E aí comecei a pivotar a minha carreira, porque eu como chefe de cozinha, eu trabalhei na operação quase 20 anos, já estava repensando algumas coisas. E aí, em 2015, comecei a escrever um projeto que, em 2019, virou o Foodness. E tenho, até hoje, a Recrust to Go, que é uma empresa de tortas ultracongeladas, que a gente entrega congelado tanto para o cliente final, quanto para quem quer ou distribuir, ou vender em fatia. Perfeito. No café, etc. Que nasceu em 2013. Acho que 2013 ou 2014, dentro do buffet. Mas eu continuo até hoje com a Recrust to Go. Recrust to Go. Recrust to Go. Era na verdade um produto
dentro do buffet que era serviço, né? E aí, fazendo a parte de branding, a agência, o Léo Spigariol, defendeu que fosse o meu nome, porque as pessoas conheciam a minha história, etc. Então, que produto não tivesse a mesma marca que o buffet. E aí, nasceu o Recruit to Go, e até hoje tem esse nome. Perfeito. E a Foodness, que foi por onde eu te conheci. Na verdade, eu te conheci como podcast também. Como que hoje funcionam os serviços? Existem contratações de consultorias específicas voltadas para gestão, que é o nosso assunto hoje. Sim. Daqui a pouquinho eu vou pro assunto. E são sempre B2B, B2C para quem está abrindo um pequeno negócio. Como que funciona? Qual que é essa abrangência do Foodness hoje? Vamos lá, quando eu comecei o Foodness, a ideia era compartilhar o que eu conhecia de gestão e também o que eu tinha aprendido no processo. Depois de 4 operações. Depois de mais de 4 operações, de um monte de consultoria que eu sempre dei ao longo da minha carreira também. Comecei dando consultoria de cardápio, depois de operação, etc. Então, a ideia era compartilhar isso e trazer outras pessoas para que elas compartilhassem também. Porque quando eu quase quebrei, a minha saída foi ligar para os amigos, né? Então, tive pessoas muito generosas que me receberam para tomar um café e dividiram ali seus aprendizados. Eu falei, cara, a gente fala muito do outro lado, do lado bonito, de prêmio, etc. A gente não fala de negócio, a gente não fala da parte de gestão. Perfeito. Então, se eu juntar o meu networking com essa vontade de espalhar esses aprendizados, isso pode ser estruturar negócios. Muito bacana. Perfeito. Exato. E aí, nasceu com essa proposta. E aí, dentro disso, eu sempre quis ter produtos para todos os momentos, que não necessariamente é para quanto você fatura. Porque às vezes você pode faturar 10 milhões e não ter dinheiro em caixa para absolutamente nada. Não tem nenhum lucro. Né? Então, assim, para todos os momentos. Falei, então, como eu tenho um produto que eu consiga chegar a bastante gente, não só na cidade de São Paulo, que não custe nada. Aí nasceu o podcast. A gente começou a fazer podcast, eu fiz a gravação do piloto em 2017. Então, quase não tinha podcast. Hoje a gente já tem quase 200 episódios. Mas era podcast com vídeo, assim? Ou ainda era podcast não, só áudio? Não, a gente só vai ter vídeo a partir do ano que vem. A gente tem alguma coisa de vídeo, mas a gente grava... Olha aí, ó. Pocket Studio. Vamos gravar aqui. Alô, desconto. Olá, João. Alô, desconto. Aliás, pra você que tá ouvindo... Desculpa, Renata. Pra você que tá ouvindo, estamos aqui hoje no Shopping Pamplona. Uma gravação um pouco diferente. Num estúdio super legal, que é a primeira vez que eu venho também. Que chama Pocket Studio. Na verdade, eles estão em 2 endereços, mas esse aqui é incrível. Ó, transforma numa cozinha, transforma num outro cenário. Quando eu cheguei... Tinha um outro cenário aqui de uma entrevista rolando, muito legal também, sem a mesa de podcast, mas, enfim. Aí são várias... Você pode curtir e fazer o Lego do jeito que você quiser no estúdio. Aí a Renata vai poder negociar com o João, viu, João Borges? Alô, João, desconto. Alô, João. E aí, bom, nasceu o podcast como o primeiro produto e... Muito perto disso, a gente lançou o primeiro curso online do Foodness, que foi sobre ficha técnica. Porque Me também, lembro. Nessa minha ânsia de Todos chegar... Todos fizemos. De chegar a mais lugares que não só São Paulo. Todos precisam. Que todos precisam. Então, foi o nosso primeiro produto justamente por conta disso. E aí, foi muito bem. E aí, as consultorias que eu fazia como Renata, na época eu estava fazendo o Quintal do Debete com ele. E aí, entendi que fazia sentido jogar para baixo desse guarda-chuva e dessa mesma marca. Então, hoje, depois, a gente vai fazer 5 anos em junho de 2024. A gente tem podcast, a gente tem mentoria, a gente tem consultoria e a gente tem uma linha de eventos presenciais que são basicamente palestras, né, comigo e com algumas pessoas que a gente organiza, a gente contrata, enfim, a gente monta toda a estrutura. A gente tem workshops, então a gente tem o MAP, por exemplo, que é uma imersão de 2 dias, que é super incrível. Sempre a gente define uma data e chama 2 especialistas. O MAP de financeiro, por exemplo, é com o Benny Goldenberg e com o Paulo Bittelman, do Laguapa e Legess, respectivamente. Tem um de cultura e estratégia de marca, que é comigo e com o Léo Spigariol. Então, sempre a gente pega quem mais entende do assunto e é disposto a compartilhar com os outros. E a gente tem o Servir, que é o nosso congresso, que acontece uma vez por ano.
e que a edição de 2024 vai ser no segundo semestre. Em breve a gente solta a data. Perfeito. Já vou usar Convites aqui. também, porque nunca... Vamos combinar. Raul Lemos. Raul Lemos, pra quem tá tentei vendo, isso. conhece o Raul Lemos. Só me manda mensagem que eu sou facinha, você não viu? Raul Lemos, pra quem não conhece, vai conhecer agora. Ai, Mas difícil provável- falar de si, né? Mas provavelmente já conhece. É, Raul Lemos. tudo bem. É com Bom, você. eu sou Raul Lemos, sou chefe da Casa Lab Gastronomia. Hoje... Mas peraí. Eu vou Primeiro, chegar, eu vou só fazer o primeiro. play e eu vou... Tá bom. Depois eu conto a capivara. E hoje eu sou chefe de implementação das operações da cidade de Matarazzo. Mas eu sou formado em marketing, eu trabalhei 15 anos em agência de publicidade na área de client management, fui atendimento, fui diretor, trabalhei em grandes agências, fui diretor de grandes contas. E aí quase morri numa reunião e falei, quer saber? Eu sempre cozinhei desde pequeno, era a Chega de atribuição da minha corporativo. família, assim. Aí eu falei, quer saber? Queria montar de verdade, uma barraquinha de PF, porque eu sobrevivi na época de estagiário, graças às tiazinhas que vendiam na Faria Lima, ali na Berrini. Sim. PF eu acho achava genial aqui. Não, a do café da manhã eu fico passada. Eu queria, o meu projeto era esse. Aí eu fui, quando eu saí da vida corporativa, fiquei 7 meses meio que me ensinando, eu fui atrás de conteúdo, em 2014 isso. Então ficava vendo, né, tinha pouca coisa que tinha na internet, de mais preparatória, e aí queria realmente abrir uma barraquinha dessas, de servir o café da manhã, do bolo, sanduíche, e servir PF. Porque eu lembro que na época eu perguntava pra tia, eu comprava PF a 12, né? Eu falei, meu, dá pra ganhar bem aqui, dá pra fazer um negócio legal. Mas deixa eu só tirar uma dúvida, te interrompendo. Sua vida de agência era estressante e você resolveu empreender na gastronomia. Então, porque... Tá bom. Não, era só isso mesmo. É só pra você assim, como entender que o é? quanto a minha vida de agência era estressante. Não, trabalhe com o que você gosta e pare de gostar do que você gosta, não é assim? Não, e assim, eu acho que até então eu não tinha, né? Obviamente eu não tinha informação sobre a verdadeira luta da gastronomia. E aí depois de uns 8 meses que eu tava tava meio que num sabático, eu tinha tive um problema de saúde, tive que recuperar, tive um problema de pressão, né, aquelas coisas malucas de estresse. Que eu quase tive um AVC numa reunião com 33 anos. Meu Aí eu Deus. falei, cheguei a passar muito mal, assim, então aí eu fiquei mais tranquilo, fazia umas consultorias de marketing. E aí fiquei aprendendo a cozinhar e aí acabou que me convenceram a participar do MasterChef. E aí me inscrevi, fui segundo lugar do MasterChef. Pois E aí foi legal que durante o programa rolou o pessoal foi muito com a minha cara. Depois do MasterChef eu ganhei muitas oportunidades, assim. Então eu teve, né, alguns braços. Eu comecei a apresentar o pré-show do MasterChef na Band, ao vivo, e fiz isso por 4 anos, quase 4 anos. Apresentei outros formatos na Band também. Em paralelo, fiz um evento pelo Brasil inteiro, assim, de ou só ir e dar tchau, ou de realmente preparar e ter, né, ter uma equipe de apoio. Nunca me chamaram, mas eu tô super disponível também, gente. Não são muitos, viu? Mas são legais. Mas Raul, tá? pera, É você bem já legal. cozinhava pra caramba, né? Não, eu já cozinhava, mas não, assim, cozinhava bem, mas era um bom cozinheiro dentro do... Você ficou em segundo lugar. É, mas o MasterChef, assim, você faz pratos ali, a gente tem que preparar 2 porções. Você tem obviamente, assim, eu acho que ele é uma avaliação mais criativa e um pouco de Exato. técnica e execução. De entendimento E dos é, ingredientes, que de você vai fazer. criatividade. E essa é uma coisa que as pessoas realmente gostavam, né? Que eu gosto de tempero, eu gosto de... Putz, as minhas referências... Eu gosto de comida indiana, eu gosto de comida turca, eu gosto de comida coreana, então eu gosto das coisas, de como as coisas são temperos são feitos. Eu acho que eu tenho uma operação diferente do que, né, o grande a massa assim do rolê. E aí depois eu comecei a trabalhar na Band, depois eu fui fazendo eventos, e durante muitos anos eu fazia, né, eu usava equipes terceiras para apoiar nos eventos, mas sempre executando, e eu fui me formar, fiz um curso técnico de cozinheiro na Itália, então eu sou habilitado para trabalhar na cozinha. Aí fiz 500 cursos, todo mundo que cabuloso, aí eu fiz cursos online, fiz um monte de coisa. O curso e aí da Renata. em 2021 eu montei um formato de televisão que chamava Desvendando Cozinhas, e a gente fez ele na Rede TV, fez quase Que 50 engraçado que 50 episódios. eu Foi na época eu foi na lembro mesma época mais programa. do Desvendando Cozinhas
do que do MasterChef. Porque assim, foi mais recente e também tava muito mais, acho que dentro do porquê a ideia era realmente mostrar o food service, né? Mostrar grandes operações de cozinha, como funcionava e quem fazia. E a gente, o programa, apesar de, né, da colocação, ele era um programa muito bom. A gente chegou a ser muito bem avaliado, assim, pela crítica, e teve patrocinador, foi muito legal. E aí, uma divergência ideológicas de éticas, e a gente separou o caminho, E aí eu montei a Casa Lab, em 2021, quando eu conheci, e fui conhecer aquele monte de operação doida, eu falei, cara, eu quero isso, cara, eu quero fazer essa porra, eu gosto disso, eu gosto de fazer 1.000, 2.000, 10.000, eu gosto de fazer esse negócio. Quero levar a minha operação para o maior número de gente possível. Aí eu montei o projeto da Casa Lab, que começava com uma operação de catering, que era uma maneira de eu apresentar o meu projeto, tanto culinário quanto de processo, né, de gestão do que eu imaginava que eu faria diferente. E aí nisso a gente começou a fazer muitos eventos, a gente realmente pegou 2022, foi um ano de muito evento, a gente fez muitas coisas legais, a gente criou parcerias que a gente tem até hoje. Em 2022 eu comecei um serviço para a indústria. Então hoje eu atendo as cozinhas industriais, eu faço receita e revisão de processo. Eu pego o menu e reviso, mantendo o mesmo custo, reviso o sabor. Falo assim, você está fazendo arroz errado, vamos fazer arroz direito. Então a gente revisa como todos os processos e eu vendo receita. Então hoje em dia aí tem mais ou menos aí de 80 a 100 mil pessoas que comem minhas receitas toda semana dentro dos clientes. E aí esse é um trabalho que começou a crescer muito esse ano. Então a gente, fórmula de tempero, receita de tempero seco, receita de tempero, processo produtivo como um todo, isso é uma coisa que a gente está entregando bastante. E aí o ano passado a gente começou, atrelado a isso, a fazer consultoria mais para restaurantes pequenos. A gente fez algumas consultorias de restaurantinhos pequenos, uma coisinha do começo ao fim, né? De criar o cardápio, de montar a equipe, de entregar tudo, voa, testar. E aí, esse ano, em julho desse ano, eu fui chamado para participar do projeto da cidade de Matarazzo, da implementação das operações. Entrei como consultor, mas a gente agora foi absorvido pelo projeto. E aí E aí você vai levar, junto com os outros projetos que você tem, com a Casa Lab e o Cidade de Matarazzo. Bem legal. Pra você, né? Médico, bem legal acho que pra não. você. Mas essa é a diferença. Eu voltei até a mesma... Eu trabalho as mesmas horas que eu trabalhava antes de pifar, mas é com outra pegada, né? E aí a gente tem uma série de braços, assim, de produtos, né? Casa Lab agora, no começo do ano, a gente começa a vender produto, Casa Lab, das coisas que a gente serve no catering, faz muito certo. Então a gente já vendeu os produtos congelados, a cozinha tá toda homologada, bonitinha. Legal. Eu tenho parceria com grandes players aí, né? A gente tem... eu sou embaixador da Rational, a gente é embaixador da Tramontina Hospitality, a gente trabalha com Thermomix, com sous vide, com Macon, com uma prática. Na verdade, a Casa Lab hoje em dia é um grande... Eu chamo a Casa Lab justamente porque ela é um laboratório eu coloco os concorrentes para se matar dentro da minha cozinha. E é isso que é muito legal, porque a gente acaba virando juntos, porque a gente acaba ficando um se complementa. Não tem um projeto onde um consiga assim consegue, mas dentro de uma realidade de operação você precisa ter as coisas diferentes funcionando para ter. E aí funciona muito bem. Então, que é uma das coisas que a gente está levando muito para a cidade de Matarazzo também, de ter essa coexistência das melhores marcas do mercado. A gente está fazendo toda a curadoria, tanto dos fornecedores de equipamento, fornecedores de insumos. A gente tem uma missão lá que o Alex Alar, que é o grande idealizador e dono da cidade de Matarazzo, o negócio dele a cidade de Matarazzo é um projeto de regeneração urbana gigantesco. Então são mais de 200 mil metros quadrados de um monte de projetos e vai ter de área verde quase 60 mil de tudo isso. E a ideia, então, a gente está montando uma cadeia gigantesca de fornecimento de orgânicos, de agricultura familiar, trazer um monte de gente, trazer do hubs, das startups da Amazônia, do Centro-Oeste. Então a gente está numa maluquice assim, de cadastramento de um monte de gente. Eu vou, aliás, você quer vender para nós? Me liga, porque eu preciso cadastrar. Então a gente está trazendo e o legal que a gente está fazendo um trabalho muito legal de homologação de empresas que tenham essa visão de ESG, sustentabilidade. Então a gente trabalha aqui em parceria com a AIA Hub, que é um instituto focado em homologação em empresas de ESG, que fica dentro da cidade de Matarazzo hoje em dia, e a gente faz esse trabalho de homologação. Então a gente está criando cardápio, hoje eu crio o conceito de alguns restaurantes, estou mexendo em cardápio, a gente tem cardápio com os grandes chefes, a gente está mexendo em tudo isso. Então é um projeto meio audaz, assim, bem legal, um projeto muito incrível, legal. A gente tem
uma equipe Quantos genial, restaurantes vão ter assim. lá dentro? São 15 grandes, parrudos, significativos, assim, e outras 50 operações Desses micro. 15, cada um tem sua operação. Operações totalmente Diferentes. Tudo E o é hotel, mais independente. 3 restaurantes. Hoje tem dentro do complexo da Cidade de Matraca, já tem o Rosewood, que tem 3 restaurantes, né? Tem o bar. Só que a gestão dos restaurantes do Rosewood é apartada, é do grupo do Rosewood, Do né, próprio dos hotel. chineses, do próprio hotel. Futuramente, a Cidade de Matraca como um todo, a gente acaba vai começar a administrar o supply e tudo mais. É natural a gente conseguir, né, fazer a compra para todo mundo, mas por enquanto fica na gestão do Rosewood. Muito bem. Posso falar uma coisa que eu esqueci? O pessoal Lógico, da unidade do é digital seu. vai me matar? Vai. A gente tem também uma plataforma de conteúdo digital que qualquer um pode assinar. E a gente bota conteúdo novo lá todos os meses, chama Foodness Core. Se eu não falar disso, o pessoal, o head de digital vai mandar me Como você matar. esquece? Sim, Você vê como tá ganhando negócio, que é head de digital tem lá sim, na é Food, chique né? demais, Chique não é? Mas é demais. meu irmão que faz o head de digital. Tá tudo bem? Foi o Sim. primeiro a escolher o cargo, Eu né? Eu sou precisava head bem. de digital. Não, eu precisava de um jovem, porque você precisa de jovens precisa de para jovem. o digital. Eu falei, você, menino, vamos lá cuidar Aliás, disso. de um jovem. Quer Contratar trabalhar? um jovem. Você Quer quer trabalhar trabalhar, né? comigo? Não, por ele favor? o Marcelo tá comigo desde o comecinho, desde que eu fundei o Foodness, ele legal. tá comigo, ele já cuidou, agora ele tem uma unidade dele, né, porque Legal. antes ele fazia de tudo. E aí dentro da consultoria a gente tem a Carol, que é head de consultoria, e a Marcinha, que é head de eventos presenciais. Você tinha me perguntado, dentro de consultoria a gente tem 3 grandes pools, né? Um é financeiro, o outro é comunicação, onde a gente trabalha conceito, estratégia, plano de negócio, e o outro é operação. Então são Perfeito. 3 unidades. Perfeito. Então, esses 2 convidados hoje sabem muito bem falar sobre o tema que a gente vai comentar aqui, que bom, estamos no episódio 22, gestão, viabilidade e controle na operação. Eu vou fazer um overview também sobre como tem sido o meu trabalho agora, até pra gente se entender Super. nos próximos pontos da pauta, que é justamente sobre gestão. Bom, uma das coisas que vocês e tudo que eu tenho escutado é a falta de gestão nas cozinhas, né? Nos negócios em alimentação de maneira geral. Então, muitas vezes as pessoas vêm de um sonho, ou que sabe cozinhar, ou a mãe sabe cozinhar, ou finaliza um trabalho num corporativo e não, eu quero mudar minha vida e vamos para gastronomia, porque todo mundo come. A gente escuta muito isso, né? Todo mundo come, então vou montar um negócio de alimentação. E não sabe bem que o processo produtivo gira numa engrenagem como uma fábrica e precisa ter todo o complemento de gestão, de anotação, de estudo de viabilidade. Então, esse nos últimos 5 anos vem sendo o assunto que a gente trata dentro do escritório também, com alguns clientes. Então, a minha vida profissional começou, e ainda, obviamente, parte de projetos para cozinhas industriais. Então, todas essas pessoas, esses fabricantes que você citou, são nossos contatos desde sempre, né? Hoje a empresa FS1 tem 40 anos de vida. Ela foi fundada pelo meu pai e hoje eu sou sócia. Eu já ia te pedir a receita já, né? A empresa tem 40 do pacto que você 40. fez pra ser jovem. Eu comecei com 14, com o seu Mauri. Eu me lembro que eu tava numa idade que eu queria comprar minhas coisas por conta própria. Eu falei, seu Mauri, eu preciso de mesada. Ele falou, vem trabalhar. Boa. Aí eu ia trabalhar Claro, eu 3 troco a vezes. mesada por trabalho. Eu gosto desse tipo de educação. Foi tipo isso, foi exatamente isso. E eu lembro que eu fazia esporte na escola todos os dias da semana. Eu tive que diminuir para sábado, domingo, terça e quinta, e os outros dias eu tinha que trabalhar. Então, isso fez parte da minha educação e, assim, o mais legal é que eu sempre sentei perto do meu pai e escutei o que ele falava. Então, quando eu fui absorvida pela empresa, eu já sabia a forma de verbalizar com as pessoas o que eu queria dizer, eu já sabia sobre a norma porque eu já tinha escutado ele explicar, eu já sabia sobre o equipamento porque eu tinha ido numa feira, visitado uma fábrica. Então eu entrei muito no comercial de equipamentos na época, então a equipe finalizava um projeto
E eu vinha para venda de equipamentos, né? Para a parte de... Então, eu entrava em contato com todos esses também. Macom, Prática, Cozil, Topema, todos. Hoje, Unox, Rational, Prática. Então, todos sempre estavam ali na nossa rede de parceiros e amizade, né? Hoje sou amiga de vida, assim, de alguns deles, inclusive. E foram 30 anos desenvolvendo o projeto. Então, o mercado sempre conheceu muito a FS1 como uma empresa projetista. A gente ficava muito em cima sempre de funcionalidade de projeto. Então, verticalizar as cozinhas, trazer produtividade, melhorar a operação com um processo de cadeia fria, explicar isso para as pessoas. Às vezes a gente tirava o fogão. Como assim que eu vou fazer Como que eu vou fazer comida sem fogo e sem fogão? Pois é, hoje já tem, né? Isso há 20, 25 anos. Que eu ouvia o meu pai subir na mesa para falar, não pode ter mais fogão na cozinha. Juro, teve uma mulher na feira. Ninguém ouviu ele ainda. Numa feira, né? Isso foi uma verdade. Teve uma pessoa que foi numa feira comigo, numa host antiga. Ela falou assim: você é filha do Amaury? Porque ela viu o sobrenome Peloso. Sou. Então, uma vez seu pai subiu na mesa pra explicar. Eu quero conhecer seu pai, porque assim, eu já gostei dele. Subir na mesa com seu pai. Vamos... Era um projeto do Hospital Copador, na época, no Rio. E o processo de obra precisava acontecer com a cozinha funcionando, porque os pacientes e visitantes precisavam continuar comendo. E só existia uma forma da cozinha continuar produzindo com a obra acontecendo. No hospital, que tudo é muito mais sensível. E as pessoas não conseguiam entender. Aí ele subiu na mesa. Boa, vou fazer isso quando não for ouvir. É um jeito de... Eu acho que hoje em dia é melhor a gente não fazer, mas... E ela lembrou. E aí eu lembro que quando ela me chamou, eu falei, eu sou filha do Amaury. Aí ela me contou, eu falei, nossa, não, mas eu fiquei amiga. Mas eu fiquei amiga dele. Depois eu entendi. Aí ele tava certo. Ele tava certo. Enfim. Eu tenho certeza disso. Ninguém sobe na mesa errada. Ninguém sobe na mesa errada. Sem ter certeza, certeza que tem razão, né? Enfim. E aí, nos últimos 12 anos, eu me formei em nutrição e depois eu me formei em arquitetura. Quando eu entrei no escritório, eu já tinha trabalhado como nutricionista na Anvisa, no Emílio Ribas, já tinha passado por alguns setores ali de gestão também, né? E trabalhava dentro de Yuan. Era meu negócio. E aí, num certo momento da vida, eu falei, não, vou olhar ali pro seu Amaury, que ele tem alguma coisa, ele tá no mercado, já estava no mercado há 20, 25 anos, eu precisava olhar para aquilo como uma coisa minha também. E aí, quando eu entrei com o diploma de nutricionista já, e aí eu falei, tá, mas eu vou entrar aqui, mas eu quero fazer projeto. Eu não quero mais vender equipamento, eu não quero mais fazer proposta comercial, que na verdade é o que eu faço hoje, porque aí mudou de novo. Eu acabei ficando com comercial, administração, acompanho a jornada do cliente, mas o meu negócio é o comercial. Enfim, aí ele falou, então, faz o seguinte, você tem o diploma de nutrição, se você não quer ir direto para a gestão do negócio, das cozinhas, faz arquitetura. Aí fui eu estudar de novo. Foi cozinhar você mais 4 horas? Foi. Mas eu sempre trabalhei, fazia um estágio, estudava à noite. Sempre tinha jornada tripla. Tinha que ir lá. Tinha que ir lá. E aí, depois que eu terminei a arquitetura, eu falei, bom, agora vou só trabalhar, né? Imagina, depois disso eu ainda fiz pós-graduação, mas aí foi decisão minha. E aí, a gente trouxe para dentro da empresa não só a equipe de arquitetura e engenharia, que era projeto, mas a gente trouxe os nutricionistas também e chefes para aplicar a gestão em clientes que a gente tinha que não conseguiam operar as nossas cozinhas. Que muitas vezes a gente colocava cozinhas com altíssima tecnologia e eles não conseguiam, e aí um ano depois a gente ia visitar, tava lá o forno combinado desligado ou com uma faca no painel. Brincadeira, exagero, mas tipo isso, né? Vou apertar o botão com a faca naquela época. Sim.
e frigideira basculante já não operava mais e comprava um fogão, colocava no meio da cozinha e era isso que a gente via. Ele falou, não, então a gente não pode vender só projeto especificamente, a gente precisa fazer gestão. É primeiro ensinar essas pessoas que existe, que não é só geladeira e fogão. Que a gente precisa ter gestão, entender volume de estoque, entender dias de compra, enfim, né? Desde o planejamento do negócio. Então, esse é o nosso tema de hoje. A gente já deve estar gravando isso há 1h30, mas a gente vai passar para a nossa pauta de hoje, que é a importância da gestão. Sim. A Renata passou por vários negócios, Raul passou por vários negócios. Hoje, se vocês tivessem que agora vender a consultoria de vocês, uma frase sobre importância de gestão, como que vocês verbalizariam isso? Putz, processo é tudo, meu, não tem conversa. Ajuda demais. Era uma frase só, né? Era, mas é isso. Eu vou resumir com o que a gente acredita de consultoria, que a gente diz que a gente transforma pessoas e pessoas transformam negócios. Então é exatamente isso que você está falando. Não adianta ter o equipamento se as pessoas não forem treinadas e capacitadas para aquilo. Não adianta ter processo se as pessoas não souberem operar. Então o nosso trabalho enquanto consultoria, a nossa linha de trabalho dentro do Foodness é sempre em cima das pessoas. Então a gente entende qual é a grade, assim, qual é o organograma, quem são as pessoas que vão trabalhar com a gente no projeto, porque a gente vai implementar e vai embora. Eu preciso ter gente lá que vai continuar operando aquilo. Que vai ser dono do negócio. Exatamente. Então, assim, o nosso trabalho é sempre em cima das pessoas. Então, a minha frase seria... Perfeito. essa. Eu queria partir um pouco, a gente pode até exemplificar aqui com alguma coisa na vida de vocês ou de algum cliente de vocês, de controle da operação. Então, óbvio, são muitos pontos importantes, desde quando a gente faz o pedido de compra, como que funciona né, hoje dentro da cozinha para quem tem um negócio em alimentação, mas que não faz isso. Hoje mesmo eu conversei com um cliente sobre isso, ele falou, eu tenho 2 problemas, um deles é descobrir se eu estou sendo roubado ou se eu não estou praticando o valor corretamente, o valor de venda corretamente, porque muitas vezes ele tá comprando e não tá refazendo, não tá recalculando o valor de venda do produto. Então, assim, a ideia aqui agora é fazer um brainstorm de como alguém que começou um negócio de alimentação ou tem um negócio, pontos que eles precisam olhar amanhã dentro da operação. Vou entrar amanhã na minha cozinha e preciso exercer essa mudança. Para começar, a primeira coisa que eu faria é tranque o seu estoque. Tranque seu estoque. Tranque seu estoque, seu cofre. Porque ele pode estar sendo roubado, ele está sendo roubado. Se ele não tem uma requisição diária de tudo que ele vai produzir, vai para o preparo e alguém tranca o estoque, fica com a chave, se precisar de um novo ingrediente, esse responsável vai lá e abre, ele está sendo roubado. E não é nem só necessariamente ser roubado, é Mal usando a mais, né? Tudo que não tem controle, né? Você compra 10 danoninhos e deixa na geladeira, a criança vai comer 5 na primeira hora. Por quê? Porque tem muito. Né? Então a gente cuida menos daquilo que tem demais. Isso a gente pode usar, por exemplo, para dinheiro e para tudo, né? Temperos. Então, Eu comi 4 só, tá? Não foram 5. Não foram 5, Eu tá comi bom. os outros. Mas, eu acho que sim, fechar o estoque. E em termos gerais, eu acho que a primeira coisa que precisa olhar é se você tem controle de CMV. Né? Você conhece, entende, a sua equipe sabe do que se trata. Porque eu já vi também entrar em projeto um monte de falar, tem que controlar o CMV. E as pessoas balançam a cabeça e falam, claro, controlar o CMV. Aí você fala, o que é CMV? Ninguém tem ideia do que é. Ninguém controla aquilo que não conhece. Antes de controlar o CMV, eu preciso das fichas técnicas, né? Aí eu dentro do Vem um CMV pouquinho tem uma Dentro, né? série Porque aí de... você dentro, faz tá parte dentro. dessa lição do CMV. Tem Mas todas... também tem um exercício interessante, porque ficha técnica, dependendo do tipo de negócio, é um processo longo de construção. Sim. Né? Então, a para primeira coisa nunca, que eu né? implementaria é controle de inventário, porque
enquanto você está fazendo as fichas técnicas, você consegue ter uma conta do CMV real, ou seja, quanto realmente saiu do seu estoque naquele mês em relação ao que você faturou. Enquanto isso, você vai construindo as fichas técnicas, porque aí é um olhar de lupa, né? Mas tudo... Aí, bom, CMV a gente pode ficar em Opa! 10 passos, porque com certeza... tem muita coisa para fazer só nesse tema CMV. Mas quem não controla, eu acho que é um dos primeiros... O controle de estoque foi acho que a primeira coisa que a gente fez lá na Casa Lab para dar o prazo de... Porque ficava, né, entrava numa depara, né? Eu orcei, estimei, vou vender, batia, né, fazia para dar a padoca, batia exatamente quanto tinha gasto para executar, né? E aí quando no começo do ano passado que a gente falou, não, vamos aplicar, acho que a gente começou... Aí foi a primeira coisa que a gente fez foi um controle de inventário, depois um controle de estoque, a gente começou a fazer tabela de desperdício, de ver exatamente quanto que a gente estava efetivamente executando para tudo isso. Só que aí nisso aí acaba virando um trabalho perene de ficha técnica, porque a gente vai ajustar a ficha técnica. Aí a gente vai ajustando. E hoje em dia a gente já pode dizer que trabalha num nível de desperdício muito baixo. Legal. Porque eu consigo realmente, eu já sei exatamente a minha compra para produzir o resultado final. Então mas é uma coisa que a gente vai aprendendo, é o que você falou, eu trabalho muito porque a gente tem uma meta de CMV, eu já vou entrando, a gente vai ajustando a ficha técnica. Então passou de uma coisa que tinha um controle apurado, mas não era um controle super operacional e algo apresentável. Eu ficava muito dentro da minha interpretação ali de gestão. E aí agora a gente já... Também é muito bacana porque você começa obrigatoriamente envolver toda a equipe. Sim. E aí quando a gente começa a controlar, eles começam a conhecer. Eu falo que sempre que desperdício tem que virar número. Porque uma ficha cheia de coisa preenchida... Quanto é dinheiro? Quanto em dinheiro, isso é significativo para todo mundo, né? E aí a gente começa a entrar para aquilo que eu falei, de transformar as pessoas. Quando você começa a envolver as pessoas, né? E por que a gente faz requisição de estoque? Porque se eu só fizer requisição de estoque, é um saco para quem está na operação. Com certeza. Porque para eles, na teoria, isso gera mais trabalho, né? Quando a gente começa a envolver eles num todo mundo começa a participar, entender os processos, o porquê dos processos, controlar o desperdício, que é uma coisa que a primeira regra não pode ser punitivo. Exatamente. Essa mentalidade, não pode. Tipo, vou descontar, esquece. Não porque aí você não consegue... É muito tempo de contracultura quando não dá. Não, e o gestão do empreendedorismo hoje dentro da cozinha industrial, qualquer gestor tem que saber ensinar. Todas essas pessoas que estão dentro da cozinha tiveram muito menos oportunidade de informação do que a gente. A gente está todo o tempo estudando e buscando informação para implementar. Sem isso, a gente jamais estaria onde a gente está aplicando os nossos conhecimentos em outros lugares. Então, essas pessoas que estão lá dentro... Também, eu acho que é muito importante a gente ter, assim... Quem está na operação rainha das informações, né? Tem coisa que às vezes você vai perguntar, porque a gente no papel, né? Quando faz assim, executa. E às vezes não, muitas vezes não dá, e aí você tem que fazer um exercício de interpretação e muitas vezes aceitar mesmo, falar, não, vou tentar bolar uma coisa pós isso, porque isso aqui realmente vai acontecer desse jeito e tem... na maioria das vezes a prática vence a teoria, né? Total. Então a teoria é ótima quando aliada à prática, só a teoria... Então falamos de fechar a porta do estoque, falamos em... Controle de inventário. Falamos em CMV, falamos em melhorar processo de... Conscientização de pessoas. Controle de desperdício. Voltando no CMV, uma coisa que a gente tem aplicado muito dentro dos clientes que a gente tem em andamento, especificamente nesse diagnóstico financeiro que a gente faz dentro das empresas, a gente não tem mais chamado de CMV, a gente tem chamado de DRE. Pouco mais complexo até do que o CMV. O CMV faz parte do DRE. Mas é uma forma de entender se não só os custos variáveis, que são a matéria-prima que ele usa para produzir, a embalagem que ele usa para entregar. Então, aquele custo que ele tem para elaborar o produto, que é o custo variável, que é muito mais isso no CMV, né? A gente olha muito mais para o custo do produto vendido. Tem, óbvio, outras questões, mas a gente vai olhar também o que ele está pagando de imposto, taxa, para em certo momento tomar uma decisão. Fala, olha tudo isso aqui que você está pagando. Tira,
vamos começar a excluir algumas coisas porque já não tá cabendo no seu custo. Tipo, a porcentagem do seu custo direto tá muito alto, por exemplo. Vamos Você cortar consegue alguma enxergar coisa. onde você consegue ter Exato. margens de operação, né? Isso é Exato. legal. Exatamente. Aí, o DRE é uma leitura completa, né? O CMV É, é, mas um olha custo isso. variável que a gente Do está produto. falando só de insumo, Exato. só do custo de insumo. Exatamente. E é uma exatamente. linha do DRE, né? No Exatamente. Mas DRE compõe é o DRE. raio-x Compõe o DRE. completo. Como no fim do dia a gente acaba levando essa consultoria muito para o gestor da unidade ou até para o dono da unidade, ele precisa tomar a decisão correta, né? Pô, tá na hora de eu comprar um equipamento melhor? Tá na hora de eu investir em pessoas? Tá na hora, o que tá na hora de eu fazer? Então, pelo DRE, ele vai olhar e falar, então quer dizer que eu tô pagando demais matéria-prima e não tô conseguindo vender pelo valor ideal. Ele já vai enxergar ali. A minha vida mudou Então- desde que eu descobri os cálculos de DRE, assim, mas... Não, É surreal, assim. Você trabalhou com a impressionante consultoria como cabulosona muda. lá na cidade de Matarazzo. E, meu, eu... Não, faz É na hora da diferença. decisão que, Muito que ele sensacional. ele é chato de fazer, é É. óbvio. É conta, é número. E o chefe, ele não estudou exatamente para isso. Ele estudou para experiência. Mas É por isso que o Pra chefe não tem que fazer essa gestão. coisa. Mas o chefe não tem que fazer cuidar isso, da eu operação. também Não acho. tem, Ele não pode tem. acompanhar a leitura do DRE. Mas pra é ele que tá entender dentro de todas as métricas. operações. Né? O chefe Ele da tem que comida, saber né? orientar. O chefe de operação de comida, vai fazer comida. É isso, Não, porque ele não vai dá pra cuidar cobrar. dentro dos indicadores dele na Dele, cozinha. exatamente, Desperdício, total. CMV, mão de obra, produtividade. E aí tem que ter um Perfeito. gestor que lê o DRE e chama. Eu sou super a favor de dividir e compartilhar informação. Total. Né? Abre o DRE com as Sim. lideranças para entender onde estão os pontos críticos para poder fazer a tomada de decisão correta. Excelente. Então, listamos 5 informações importantes para quem tem um negócio ou que vai abrir um negócio que precisa desde ontem começar a estudar e pode contar com nós 3. Não, e quem vai abrir, pelo amor de Deus, conceito e business plan. Pelo amor de Deus. Posso É o dizer, pro- é o próximo eu assunto. passei por isso vindo pra cá, tava conversando com o moço do Uber, e aí ele, tá cheio de imóvel vazio, eu falei, pô, o aluguel aqui da região é caro, ele, pô, tô procurando, vou abrir um restaurante. Eu falei, você é do ramo? Ele, não, mas gosto de Ai, cozinhar. ai. Eu não abro um restaurante. Isso Ei, por quê? O que você faz? Não, eu sou chefe de cozinha, trabalho com, né, não sei o que, estou envolvido. Ele, mãe, o que eu faço? Eu falei, sei lá, monta um deliveryzinho aí, vai aprendendo, sei lá, dá um primeiro passo. Mas não vai entrar, não vai abrir um restaurante, trabalhar cara, tempo vai dentro do entender. restaurante para ver a dinâmica. É, sei né? lá, vai. Eu Mano, tenho história de um anuncia cliente. que você vai vender marmita no seu prédio. Tenta uma primeira experiência com uma certa demanda, com alguma coisinha, pra você falar, não, ó, vale a pena ou não é pra mim, porque Vou é maluco. resumir rapidamente. Teve isso há, sei lá, 10 anos. Um cliente encontrou a gente e ele era funcionário da JBS na época, tinha uma grana, não queria mais trabalhar no corporativo e queria abrir um restaurante no shopping em Limeira. A gente falou assim, não faça isso. E ele tava com o valor do investimento certinho, queria fechar projeto, eu venderia um projeto muito bom para ele. 400 metros quadrados de restaurante. Um belo projeto. A gente olhou para ele e falou, não faça. Hoje ele liga todo Natal Obrigado. pra dar obrigado pra gente, porque o shopping não virou. Óbvio! Nossa, imagina. Não só o shopping, ele não ia virar. Não tinha... Pra chegar ali ia ter que ter muita escola, muito treino, muito tudo. E ele achava, vou pôr alguém lá na operação que vai cuidar. Tem uma coisa que eu gosto, que eu acho, que eu admiro, que é uma galera que se joga, eu vou abrir e Cara, abre. Aí vocês são loucos. Então, Eu pra abrir minha operação demorei tanto, estudei tanto, fiquei tão noiado, era tão preocupado com um negócio desse. 90% fecha em Eu 5 falava, anos, não é meu isso? Deus, que a galera É, muito crazy, cara. Sim, mas Né? Muito. aí os E tem- dados provam que, né, a gente... Mas eu vejo, assim, eu sinto, até com os pedidos de consultoria, uma maturidade em relação à O que tá acontecendo, complexidade né? da operação, né? Hoje a gente faz
muito mais projeto de conceito e business plan, né? Porque ideia não é conceito, gente, é importante Total. lembrar disso. Uhum. De conceito, business plan, do que a gente sempre fez, assim, isso é uma realidade, até marcas, a gente está fazendo algumas marcas, tem 2 projetos agora que estão rodando de marcas que tem 10 anos, a outra tem 8 anos, e que quer Entendendo como que é de planejamento de novo, né? respirar em cima do que está acertando, do que está errando, Legal. que é uma opinião de fora, que é estudo, né? Porque não é Sim, palpite, a informação, gente faz uma pesquisa e estrutura um business plan para os próximos anos, né? Com estratégia, com conceito, revisão de conceito. Então eu vejo uma maturidade Excelente. muito maior. E esse é o tipo de investimento que vale muito a pena fazer, Muito, né? nossa, Você demais. investe, sei lá, 30, 40, 50, 60 agora para não errar 300, 500 Com certeza. ali na frente. O que a gente chama dentro do, o que a gente vende dentro do escritório não é nem um estudo de viabilidade, é um plano de negócios. Mas ainda muito focado nos números. Então, entender, por exemplo, bairro, entender persona, entender preço de venda, tipo de produto. A gente faz uma pesquisa de região, de costumes, de preferências das pessoas. E estuda valor de investimento totalmente ligado à implantação. Então, projetos, projetos regulatórios, né? Então, AVCB, Anvisa, tudo que vai comprometer o bolso dele também, porque muitas vezes ele acha que é só alugar o imóvel e entrar, e aí tem vários outros Tem que gastar dinheiro com as projetos, Nutri, com tem as que gastar dinheiro com as Nutris, Nutri, não tem como tem que fugir. treinar, tem capital de giro. É. Então tem uma série de coisas que a gente coloca nesse estudo e transfere isso para uma planilha para entender em quanto tempo ele pode ter o seu retorno. Então Sim. a gente estuda 3 cenários ali, um mais conservador, um mais otimista e recomenda. E aí ele começa efetivamente o projeto. E eu também tenho percebido que pós-pandemia as pessoas têm tomado mais cuidado. Não, total. Ganhou-se Pro uma certa planejamento. parcimônia, né? Nessa emoção. Porque também não... Ninguém quer mais perder dinheiro, né? Exatamente. Não, e o plano de negócio te ajuda a entender também a complexidade operacional disso, né? Porque aí você começa, a gente já faz uma montagem de DRE, né? De uma projeção, Sim. 3 cenários, tempo de retorno, e aí a pessoa começa a entender o tamanho da encrenca ali, né? Você tem estofo para isso. Eu também falo, cara, você pode arriscar essa grana, né? É óbvio que quando você faz um projeto com conceito, com plano de negócio completo, não só a parte de números, né, mas toda a outra parte com quem a gente fala, como a gente posiciona, qual é o bairro ideal, quem é a persona. Você faz com tudo isso, a sua chance de erro é muito menor. Mas é um negócio de risco. Claro. Como todo negócio. Como todo negócio. Então, a hora que Mas tem Você- esse contato... Seria um guia, né? Tipo, difícil, né? Pra um guia assim, olha, pode ser que dê ruim, mas... Tá aqui. Alguém fez um Ninguém trabalho de entra, assessment pra num você. negócio para perder, né? Mas também a gente refina muita coisa, porque às vezes a ideia ou a teoria, quando a gente começa a botar ela no papel, fala, cara, o teto disso é muito baixo, muito risco não para viabiliza. pouca capacidade de rentabilidade. Então também aí começa a mudar. A gente às vezes faz adaptação, né? Tinha uma ideia Muda inicial, modelo de negócio. muda o modelo de negócio, muda até a ideia inicial, fala, cara, essa ideia Esse vai ter um produto teto talvez não muito seja baixo. isso. né? Vamos adaptar? É isso. Posso fazer a pergunta pra vocês duas especialistas no rolê? A gente Você também. Não, mas eu não vou nem comparar horas de navegação de vocês com as minhas dentro desse ponto de gestão, de consultoria. A gente está falando isso para grandes projetos, né? A gente está falando, obviamente, com food service e tudo mais, mas eu acho que a gente tem um negócio, eu acho que quem quer empreender, as pessoas que estão trabalhando com culinária, sei lá, com operações de comida, sejam a tia da coxinha que vai fazer, eu acho que tem muitos ensinamentos, acho que todos os ensinamentos, obviamente, traduzidos para uma realidade mais pontual, assim, que realmente é a grande maioria dos negócios de comida do Brasil. Como que funciona? Assim, existe, tanto no Foodness ou por vocês, assim, vocês conseguem ter, você tem um material para... Porque, assim, imagina, vamos supor um casal que teve um problema, perdeu o emprego e tem, sei lá, sobrou uma rescisão ou quer uma verbinha e quer apostar porque realmente cozinhar bem, tem um histórico, tem tudo para fazer, mas
existe aonde essas pessoas conseguirem exatamente, eu sei porque tem o Sistema S tem todo esse sistema de apoio, mas eu acho que players como vocês, que ditam grandes marcas e grandes players com investimento, com trabalhos completos, vamos dizer, como que isso aterrizaria para uma galera mais A gente tem no o core, humildão, assim, sabe? a gente tem o core que é justamente Que é para pra isso. isso. A assinatura custa menos de R$200 por mês. E aí o cara tem acesso a todas as aulas, né? A gente sobe conteúdo novo todos os meses, não só com a gente, mas a gente tem vários convidados que aplicam conteúdo e material para download. Então tem lá uma aula de DRE com uma planilha para o cara baixar e aplicar. Tá. Né? Tem uma aula de processos com planilha para o cara Legal. baixar e aplicar. Tem um conteúdo de descritivo de cargo, baixa o modelo e cria o seu. Né? Então a gente viabiliza o material que a gente usa na consultoria, inclusive, para a galera poder aplicar. A diferença entre o pequeno e uma empresa mais estruturada é que uma empresa mais estruturada tem braços, Sim. né? E tem mais gente operando aquela. Então você é mais segmentado, Tá, né? Você tem linhas hierárquicas diferentes. Mas investimento, assim, obviamente uma realidade de E mais monetária grana, você completamente consegue diferente, né? contratar uma consultoria. Para quem é É isso, pequeno, é isso. você tem que assumir ali a responsabilidade. Porque não dá Talvez pra fazer uma pesquisa, vou contratar uma pesquisa. Por mais que eu queira abrir um negócio no meu bairro, seria É. muito legal eu saber. E aí é meio que na unha as pessoas vão ter que dar uma desenvolvida e um você pouco ainda nisso, né? arriscando Dando uma... aos poucos, né? Tipo, não, então eu vou fazer um MVP, eu vou testar um negócio, eu não vou abrir, Sim. não vou assumir um aluguel, eu vou começar a testar uma parada, né? Porque aquela história, eu cozinho bem, não tem como dar errado. Amor, se tem um negócio, é Tem, como dar errado. lógico, tem. Né? Então vai arriscando pouco. Pegou a grana da rescisão, o casal. Essa história pra mim eu já fico Não é, apavorada. porque também. é o que eu já ouvi, Exatamente. muita gente vem, a gente vai apostar, tu vem pelo amor. Não faça isso. Eu já é. vi, tipo, deu surtar em supermercado. Não! Ainda mais o casal, né? Onde toda a renda vai estar dentro de um único Vai negócio. acabar a vida do casal. Dívida no casal, Não, acabou. E pode dar muito certo, a gente vai torcer Sim, pra dar muito total, certo. Mas lógico. também pode dar errado e isso virar um Seu problema negócio ir pra uma vida familiar, social, inclusive, exato. né? Não, Então, porque essa parte de controle, principalmente de DRE, para operações micro, vamos chamar de operação pequenininha, é muito genial, porque aí a pessoa realmente consegue ter na ponta do lápis. Perfeito. Obviamente a gente vai fazer para grandes operações, você tem, é tudo muito estimado, né? Você não tem e uma... você tem Mas com grandes operação sistemas, pequena, você né? realmente consegue ser montar o DRE na ponta do lápis mesmo. E eu acho que isso é uma coisa muito legal, porque a gente Não, e tem que fazer, gente. acaba Acho que profissionalizando a base, e aí é muito melhor, né? Porque você consegue melhorar o sistema inteiro, né? No caso da FS1, se uma empresa pequena ou que está iniciando um negócio busca a gente tem um planejamento de mentorias, onde a gente acompanha com no mínimo 4 encontros. E cada encontro a gente dá algumas lições de casa para eles buscarem alguns dados e preencherem algumas planilhas e alguns formulários para a gente chegar lá no final e fazer uma recomendação para eles. Legal. Então a gente começou com uma mentoria. Não é suficiente para a pessoa entender mínimo Sim, de total. conceito, localização, pessoas, né, praça, localização, mesma coisa, mas produto, tipo de produto, valor de produto, quanto ele vai investir, no que ele precisa investir no primeiro ano, quanto tempo ele tem o retorno, tá, aí ele pode sair sozinho ou procurar uma consultoria maior, que pode ser com a gente, ou enfim. Mas então a gente tem essa base de pegar na mão pelo menos em 4 encontros com ele. Eu só falei isso que eu acho de verdade que, né, Mas é a uma gente realidade. que tem uma... Mas é uma realidade no nosso escritório. Nós 3 temos plataformas, a gente tem acesso. Perfeito. E vocês têm uma informação muito hoje, mas é muito legal de ter um trabalho de gente não vou chamar de profissionalização, mas de, sei lá, enriquecimento de informação numa base, que eu acho que é isso, eu tenho certeza que isso refletiria reflete no no mercado mercado, né? como um todo. Não, e sempre procurar, né? Por exemplo, a gente tem esse podcast, a gente tem o podcast do Foodness, a gente tem workshops em parceria com a NR que custam 200 e poucos reais, você sai de lá com material. Fala do networking, né, também, né? Fora Isso é uma coisa network. muito E legal, esse né? era meu próximo ponto. Converse com as pessoas, seja cara de pau, vá atrás, isso custa R$0, R$0. assim. E todo mundo vai te receber bem, né? Isso é uma coisa, todo mundo vai querer falar do... E para quem é dono do negócio, olhar a parte financeira não é opcional.
profissional, fala, mas eu gosto de cozinhar. É a então primeira vai cozinhar coisa. para alguém. É a primeira Se coisa. você quer ter o seu negócio, faça as pazes com números, né? Você vai ter que fazer. Lembra daquela aula do Office? Então, vai ter que fazer. Não, e tanta coisa que tem gratuita hoje. Sim, também, hoje em dia né? não tem. E seja Estamos um eterno aqui, né? curioso. Estamos Sim. no Foodness, estamos aqui. Não, eu provoquei vocês, Exato, donas da não, informação. perfeito. É legal essa. Meninos, estamos na reta final Me do tratam nosso como jovenzinho, episódio. Eu gosto. Eu adoro. Quero agradecer muito a presença de vocês. A gente ficaria mais pelo menos umas 2 horas conversando. Tem Ainda bem que a gente não falou de coisa da fracasso, né? Que ela pauta. queria falar. Eu Eu nem vou falar de fracasso, porque o fracasso ele... Vamos limpar o outro, Se tá não- acabando já, tá se acabando não o inferno buscar- astral. se não buscar conhecimento, o fracasso vem. A gente não precisa nem exemplificar. A Renata já falou do número, 90% em 5 anos, 50% em 90%. Oh, de novo. 5 anos, 90%. 5 anos, 90%, em 2 anos, 50% fecha. Então, A o conta número do já... ano passado da Brasel para restaurantes e bares era 80% antes do segundo ano. Nossa, aumentou. A gente tem Bom. esse ano pra quebrar um pouco, né? Porque a gente vem, né? Tem aquela curva esquisita pós-pandemia, né? O ano passado era um ano de... Realmente foi o ano do Retomada. impacto. Esse é o ano da retomada e a gente tem uma consolidação, talvez, pro ano que vem. Contatos finais. Gente, contrate a Casa Agradecimentos. Lab para os seus eventos, a gente faz de tudo. Você @ indústria, Casa vamos Lab. conversar. @ Casa Lab Gastronomia, pode me seguir também para acompanhar as coisas. A gente faz conteúdo para marca. Ainda tem essa parte, né? Eu sou meio creator. Meu, isso deu muito certo, Essas né? coisas, Você já cara. tem a jogada de marketing no... Não, eu venho Você já vem vem da minha aí, né? vida já. Isso é E aí muito quando legal. eu entrei no rolê, eu vi muito. E aí, durante os anos, por isso que eu quis entrar na coisa do Fruit Salad, porque eu acredito demais É nesse muito negócio. Eu ligado, acho um né? mercado que tá ali Sim. a ser navegado. É. E a gente tá com propostas diferentes. É isso, gente. Obrigado pelo convite. É. Muito bom. Nossa, mulher cabulosa. Bom, nossos contatos, o meu Instagram é RecCruz, Recruz com 2 Cs, e somos Foodness. Estamos lá sempre. Perfeito. Muitíssimo obrigado para você que ficou com a gente até agora. E na próxima semana tem mais.